Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para fazermos o estudo dos teus ensinamentos. Agradecemos a presença dos nossos amigos benfeitores, que eles nos abençoem, nos protejam e continuem conosco nesta reunião. Peçamos que Jesus nos envolva com todo o seu carinho, com todo o seu amor, para que possamos ter um entendimento suficiente para entendermos tudo o que vamos discutir hoje. Que os nossos benfeitores envolvam os nossos lares, também toda a nossa família, para que tenham bastante saúde e que possam também fazer parte dessa vibração grandiosa que recebemos no nosso lar. Fiquem conosco, amigos, nos protejam, nos abençoem e permaneçam conosco, hoje e sempre. Muito bom, você liberou a Está liberado. cartaz. Oi, Adri. Oi, oi. Bom, então hoje é a continuação do capítulo 5, né? Da influenciação que a Gi e o Fábio explicaram na semana passada. Hoje somos eu e Daniel. Então, antes de começar, eu queria fazer um parênteses, explicar um pouquinho. A Gi já tinha comentado sobre a questão 459, né? Que é uma questão que dá a dimensão de quanto nós somos influenciados pelos espíritos. E em seguida eu queria falar da 461, que acaba vindo atrelada, né? Que a gente fica curioso de saber o quanto a gente é influenciado, como a gente pode distinguir se esses pensamentos são nossos, ou até onde são nossos ou não são, né? Então, na 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Do resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade se tomar o mau caminho, ou fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Pessoalmente, eu não consigo distinguir quando é o primeiro pensamento. Então, eu criei uma técnica diferente para mim, para eu descobrir quando eu estou sendo influenciado. Eu começo a pensar se esse sentimento, essa coisa que eu estou sentindo, realmente é minha, realmente eu tenho motivos para estar pensando desse jeito. E aí, se eu chego à conclusão que eu tenho motivos, eu começo a ver se realmente é pertinente a intensidade desse sentimento. Se eu não estou exagerando, porque a gente sabe que a obsessão, que a influenciação, ela não cria ideias, né? Ela potencializa as nossas ideias, coisas que nós já temos dentro da cabeça. Então, eu acabei desenvolvendo isso para entender um pouco se o que tem se passado comigo é realmente meu ou se é uma influenciação.
Bom, vamos lá. Só para a gente relembrar do que a gente aprendeu semana passada. O André Luiz e o Alexandre acompanharam um grupo de pessoas que estavam saindo do centro espírita. Então, primeiro era aquele rapaz que era fortemente influenciado pelo sexo, né? E ele estava acompanhado da mãe dele e da irmã mais nova. E o que chamou a atenção logo de cara é que tanto a mãe quanto o filho tinham pensamentos nada edificantes, né? Eles falavam que eles se sentiam bem durante dentro lá do centro, mas quando eles saíam de lá, os pensamentos ruins voltavam. E do outro lado, a filha, que era o oposto deles. Ela já vibrava numa outra frequência, tanto que o Alexandre usa ela para se comunicar com os dois. Pode passar. Bom, eles percebem, o André Luiz e o Alexandre, que assim que eles saem do centro espírita, três espíritos se aproximam deles. Um gruda na mãe. Então, que aí o Alexandre comenta que esse espírito foi o seu falecido marido, que não desenvolveu o seu lado espiritual. Então, ele, quando era vivo, ele tinha apenas, como é que ele usou, ele usou aqui? Era apenas um matrimônio, apenas uma união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Então, ou seja, ele não teve nenhum desenvolvimento espiritual e por isso ele não tinha força para abandonar esse ciclo doméstico. Já Só um parênteses. Você vê, ele não queria fazer mal a ela, ele estava meio que perdido na rotina, ainda no círculo doméstico, mas acabava trazendo consequências para a vida dela, né? Toxicando, digamos assim, a vida dela. Mas ele não tinha nenhuma intenção ruim, nada, estava só perdido ainda no círculo doméstico, né? sim. E então já o filho já estava acompanhado de outras duas entidades que ele trouxe desse hábito dele de frequentar o meretrício. Então, foi através do seu campo de magnetismo pessoal que ele atraiu esses dois espíritos que eram tão fracos e viciados quanto ele. Então, nesse grupo de três pessoas, apareceram mais três espíritos que se juntaram a eles nessa volta à casa. Mas você vê tão fracos e viciados quanto ele próprio. A gente cai naquela questão de quem obsedia quem, né? Eu fiquei imaginando assim, né, aquela conversa na frente do centro espírita, né? Aquele monte de espírito esperando as pessoas saírem assim. Aí um do lado do outro, assim, e você, tá esperando quem? Tô esperando um amigo meu aí que pensa igualzinho a mim, sabe como é que é, né? Difícil encontrar alguém que bate o pensamento perfeito, né? Legal, cara. Dá licença, tá chegando ali, deixa eu ir com ele ali, você já tá saindo. Beleza, a gente se vê semana que vem. Ale, na verdade, às vezes a gente fala assim, é ela que tá me esperando, né? Não é ele. Às vezes também. É. Pode passar aqui. Vai lá. Tá. Aí aqui no anterior, ele cita aqui, né? Integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. A gente acabou indo atrás um pouquinho da experiência, de uma explicação mais científica sobre o campo magnético, um pouquinho, a gente entender melhor
no contexto física da coisa. Então, o campo magnético, segundo a física, é a concentração das cargas elétricas e magnéticas capaz de exercer forças de atração e repulsão sobre outras cargas elétricas em movimento, ou em materiais dotados de propriedades magnéticas. O que isso quer dizer? Nós somos usinas geradoras de energia e todos nós temos propriedades magnéticas, né? E o que pode bloquear um campo magnético? Campos magnéticos e forças causadas por campos magnéticos não podem ser bloqueados. Ou seja, não existe tal coisa como um isolador magnético. Então, estamos o tempo todo sob a influência de campos magnéticos, tanto emitindo quanto recebendo. E como nós podemos neutralizar um campo magnético? Não é possível anular um campo magnético. Entretanto, é possível providenciar que um determinado campo magnético ou elétrico se superponha a outro de tal forma que a soma dos dois seja nula. Isso aqui eu não estou bem certo, mas a gente fez uma dedução que campos magnéticos decorrentes de bons pensamentos podem superpor campos magnéticos de baixa vibração. Mas isso é uma suposição nossa. Aí a gente queria falar um pouquinho mais sobre pensamento, magnetismo e influenciação, né? Então, a mente é um manancial vivo de energias criadoras, e o pensamento é a substância que vai dar forma a tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente idealiza. Esses pensamentos criam imagens, né? Então, pensamento é energia, energia é matéria, e matéria acaba... Você pode ver a matéria. Tudo bem que essa matéria, no caso espiritual, é uma matéria menos densa, nós encarnados não vemos, mas os espíritos veem. Então, segundo Einstein, na teoria da relatividade, naquela equação E igual a M vezes C ao quadrado, né? Não vou entrar em detalhe, ele consegue provar que matéria e energia são interconversíveis. Quer dizer, é possível transformar matéria em energia e energia em matéria, né? Então, por isso, nós não somos capazes de esconder as verdadeiras intenções dos espíritos, porque a gente está gerando matéria o tempo todo com o pensamento. Então, a gente está recebendo e enviando energia, influenciando e sendo influenciado todo o tempo. E aí começam as questões do André Luiz, né? A gente não tem como pular essas questões, porque são muito importantes. Aí ele pergunta, né, para o Alexandre, não haverá recurso para libertá-los desses espíritos, né? Aí o Alexandre responde, quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos, né? Nunca lhes faltou auxílio da nossa amizade permanente, né? Tanto é que ele cita que está há 9 anos acompanhando essas pessoas, quer dizer, há 9 anos ajudando, né? E ele fala, eles próprios alimentam-se uns aos outros. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Quer dizer, agora eles estão querendo se libertar, estão frequentando o centro, estão cansados dessa situação, mas ainda o desejo é mais da boca para fora do que de verdade do coração, né? É aquilo que é... Qual que é aquela frase? É um mar de palavras e uma gota de ação, né? Não sei se é essa frase, né? Que eu acho ótima. Mas você vê a importância também da frequência do estudo. Se eles estão diariamente no estudo, vão passar menos tempo sob a influência desses espíritos, né? Vão passar mais tempo suscetíveis desses espíritos mais iluminados e menos à mercê desses amigos que eles carregam aí junto, né? Aí, outra questão. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Daí ele fala, os dois forçariam a volta deles. A gente já fez a tentativa, mas a mãe, né, de modo indireto, ela se declarou com saudade do companheiro,
e o filho dela, ligado ao sexo, ele começou a se sentir menos homem, se sentiu entediado em não ter os amigos juntos, não pensar em sexo, se sentiu atingiu a masculinidade dele, né? Então a gente ressaltou essa frase aqui. Todos expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhe de novo os companheiros infelizes. Fizeram, pensaram, até que atraíram novamente essas pessoas, né? Às vezes até o espírito estava querendo mudar de vida e foi reatraído aí pelas invocações, né? E aí o André Luiz continua com as suas perguntas, e aqui ele pergunta assim: quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? E aí, de novo, ele fala: a gente já fez isso, a gente faz isso, mas só que essas pessoas são, quando elas, com esse desejo delas, elas viram, essa imagem eu achei fantástica, poderosos ímãs de atração, né? Então, por mais que às vezes o espírito quer se afastar, aquele ímã puxa. Então, e por causa disso, que essa é a razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente, isso eu acho que eu acho importante, voluntariamente escravizados. As pessoas fazem porque querem, No não é fundo, contra vontade. Por no, mais que elas pensem o oposto. Ali você fala: ai, eu não quero mais isso, ai, você não sabe como que eu sofro, mas dentro dela, ela quer aquilo. Muito louco, vou dizer assim. no fundo, a escolha é nossa, né? Que tipo de pensamento a gente está cultivando. A gente não pode jogar tudo nas costas dos espíritos, né? Toda a culpa das nossas decisões e pensamentos. E essa é uma frase muito importante, porque assim, mãe e filho, eles só reclamam, assim, eles só reclamam. Toda a conversa deles é sempre de lamentação. E quando eles falam sobre o espiritismo, eles tratam como uma fonte de consolo, né? Então eles sofrem e aí eles vão lá pro centro, ficam bem, aí saem e voltam de novo para aquele mesmo ciclo vicioso ali. E aí, nesse momento que eles estão falando sobre isso, o Alexandre se comunica novamente através da menina. E uma das frases que ele fala, um trecho do que ele fala é essa daqui: se apenas buscarmos consolação espiritual sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Então, é interessante que quem deu essa lição foi uma criança, essa menina jovem, e que os dois em nenhum momento ouviam. Tanto a mãe quanto o filho achavam que a menina era muito criança para ter esse tipo de sabedoria e dar esse tipo de conselho para eles. Mas mal sabíamos que ela estava sendo veículo, né, de um espírito super elevado. A gente estava pensando quantas coisas assim a gente já escutou e ignorou, né? Por orgulho, por vaidade, né? E eu pensei muito em mim, né? Porque eu ia lá em São Paulo, demorei para virar espírita de verdade, né? Então eu ia lá no centro, recebia passe, fazia oração, escutava aquelas palestras lindas, né? Saía tocado, aí pegava aquele trânsito em São Paulo, o cara me fechava, eu já ficava louco de raiva, minha fronte já devia escurecer, já, já saía da sintonia total, né? Então, é difícil manter de verdade, né? Essa sintonia.
por isso que frequentar bastante tempo os estudos ajuda também, manter mais tempo essa sintonia, né? Aí, talvez acho que a parte que mais me chamou a atenção, né, que o André Luiz, ele fica impressionado como a menina consegue transmitir com exatidão o que o Alexandre fala, né? E aí o Alexandre explica que isso que ele, que ele faz, né, de colocar a mão na fronte dela e ela falar o que ele o que ele o que ele está passando para ela é uma coisa, não sei se a palavra é simples, mas é muito comum, que isso é um intercâmbio do pensamento, né? E que isso acontece a toda hora, a todo momento, né? Entre desencarnados e encarnados. E isso me chamou a atenção porque eu nunca tinha pensado que isso seria a famosa intuição, né? Tanto eu quanto o Alê, a gente trabalha com ideias, assim, né? Então eu fico pensando em ideias o tempo inteiro. Então, às vezes eu acho que eu que estou tendo aquilo, mas às vezes não é. Tipo, foi isso que me fez, peraí, será que de repente aconteceu isso? Acho que sim, né? Então eu achei, e isso é uma coisa que a gente vive o dia inteiro, o dia inteiro. Então, intuição, acho que é a forma mais rápida e, e sem a gente perceber, porque não precisa num centro espírita para você estar conectado com um espírito e ele influenciar você. Não, é a toda hora. E isso é tanto para coisas boas e quanto para coisas ruins. Aqui, então, o que ele fala? Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam, né? Então, ou seja, você pode receber boas intuições, más intuições, né? Então, assim, ó, isso aqui, ele fala, isso pode acontecer com maior ou menor intensidade, né? Então, todo mundo pode receber essa intuição vindo de um espírito. Então, essa para mim foi a que eu fiquei mais pensativo, sabe? Poxa vida, cara. E, aliás, até fazer um parênteses aqui, é uma coisa que eu acho interessante quando a gente participa de um grupo de estudo, que assim, acho que em todo encontro sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que eu falo, nossa, isso que ele falou é legal, sabe? Tipo, nossa, aquilo me. E às vezes nem está diretamente relacionado ao texto. É um, é um comentário com uma outra visão. Isso já aconteceu várias vezes. Tipo, o Ale falou, a Adriana falou alguma coisa, o Fábio falou uma. Sabe, que eu falei, nossa, que isso que ele falou. Aí depois que eu olhei essa, eu falei, caramba, será que alguém falou, meu, fala aí isso aqui, sabe? Então eu achei interessante essa explicação dele. Me chama muito a atenção o intercâmbio do pensamento e movimento livre no universo, né? É, Então você vê que é uma lei universal, não é uma coisa da Terra, não é uma propriedade da Terra, é uma propriedade do universo. Não é só não é e não pertence aos bons, não pertence aos ruins, é uma lei universal. Aqui a gente entra um pouquinho no porquê que a menina tinha recebia uma transição mental perfeita, né? Ela captava e transmitia sem interferência a operação magnética do Alexandre, né? Então ela ainda conservava o seu corpo com a mesma pureza com que recebeu dos seus benfeitores, né? Suas células ainda se encontravam absolutamente livres de influências tóxicas, creio eu, pensamentos e seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora, seu sistema nervoso e seu coração gozavam de harmonia invejável. E ela tem uma coisa que é magnífica. Ela não fez débitos muito graves no passado. Acho que passar uma vida sem fazer grandes inimizades, não diria que é ganhar na loteria, porque põe um quesito sorte, que não é sorte, né? É um esforço pessoal muito grande.
Então, achei muito interessante isso, de eu não ter débitos de outras vidas, né? E aí o André Luiz pergunta, ela vai continuar pura, com essas semelhantes facilidades por toda existência? Aí ele fala não, porque vai depender só dela, né? Ela pode ganhar ou perder futuramente, a consciência é livre. A gente até brincou, o Dani falou, se ela no meio do caminho ela tira o estilingue do bolso e mata um passarinho, já criou um karma, né? Uma brincadeira, mas já criou um karma, já fez uma ação que vai ter uma reação, né? Então temos aí o livre-arbítrio, as decisões, esperamos que ela se guarde pura até o final. Bom, agora já chegando nas nossas conclusões, essa daqui a gente achou, acho que resume bem, que não há privilegiado na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis compensados com justiça, seja quem for, né? Então, desde que você trabalhe, desde que você estude, você será recompensado, né, Lê? Não precisa ser santo, não precisa ser médio, não precisa ser bonitinho nem charmoso. Basta estar encaminhada, se esforçando, trabalhando em si mesmo, trabalhando o pensamento, e você vai ser recompensado pelos amigos espirituais, pelos que estão na mesma caminhada, né? A gente acaba entrando na mesma caminhada, na mesma vibração de trabalho, então a gente se ajuda, né, mutuamente. E aí tem mais uma que para mim é para fechar com chave de ouro, que essa é a última frase, né, desse capítulo, que é fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia no mar de novas e abençoadas ilações. Aqui, eu achei uma lição de humildade do diante da lição que ele recebeu ali do Alexandre e da própria menina, coisa que a mãe e o filho não souberam ouvir, né? Ou não quiseram escutar e assimilar, né? Então aqui é um espírito tão elevado quanto ele ainda tem a humildade de aprender, né? De escutar, saber, ouvir uma explicação e assimilar e botar em prática. Então eu espero que todos aqui também saiam com esse pensamento, né? E com essas lições que a gente aprendeu nesse capítulo. A gente ficou pensando, né? Um espírito super evoluído, cientista, médico, escreveu 16 livros através do Chico. Termina todos os capítulos humildemente emocionado, extasiado com os ensinamentos, imensamente grato. E como nós deveríamos terminar cada capítulo, não é? Fica a reflexão. Bom, é isso, meus amigos. É o que Ser temos feliz. por hoje. Maravilha. Muito obrigado, Muito Ale, obrigada, Daniel. muito bom. Parabéns, meninos. Bom, muito bem estruturado. O, Então o vamos Ale tá lá. cheio de referências, viu, César? Pois é, Porra, o cara deu um show aqui. Não, puxa, falei, não, sinal de estudo isso. então. Pesquisa, é esse o Aprendi com o objetivo. César. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Tem muita coisa aí, né? Não vou nem me atrever. Vamos lá abrir para. Se eu começar, eu aí começo a disparar aqui e não paro. Então, alguém gostaria de levantar, Xana?
Oi, obrigada, meninas, pela apresentação. Muito bom. Eu fiquei me perguntando sobre a parte do campo magnético, porque a gente fala no passe, a gente fala muito do passe. Seria, então, o campo magnético, essa transferência, como quando a gente faz do passe, a questão fluídica, então seria o que a gente chamaria passe, seria o campo magnético, seria isso, mais ou menos? Não sei se você poderia me explicar. Eu acho, dentro da minha humilde conhecimento, que é, sim, uma emissão de magnetismo, de campo magnético. Sim. Sim, é isso mesmo. Acho que A eu gente vi a gente chama de campo magnético, Xana, porque não tem um termo, não tem, esses termos vêm de longe, né, na história do espiritismo e quando os primeiros passistas começaram a fazer o passe, não tinha nada a ver com o espiritismo. E eles chamavam o que eles transferiam de fluido magnético, ou fluido animal, ou magnetismo animal, porque era uma energia que se transferia como um campo de força, mas de origem humana, animal. Então, eles compararam isso com o que tinha nos ímãs. É uma força que se comunica à distância, mas que era de origem física, mineral, né? Era um magneto. Mas eles constatavam que no passe se transferia alguma coisa, inclusive tem uma série de experiências que eles fizeram, né? E nos quais as pessoas sentiam essa energia, falavam dessa energia. Então, a gente usa o termo magnetismo, né? Mas é uma energia que é um pouco como a gente chama lá no nosso estudo de sexta-feira, que a gente falou da aura, né? É esse conjunto de energias que fazem parte de nós, que é de origem física, perispiritual e espiritual, né? Então, no passe se transmite esse fluido, essa energia que a gente pode dizer energia magnética. Embora no passe, quando a gente for fazer o curso de passe, você vai ver que existe uma pequena distinção, né? A gente usa o termo passista magnetizador para aquele que normalmente transmite a sua energia. E a gente fala do passe espiritual, que é quando se combina a energia do passista com a do espírito que utiliza esse passista como médium. São pequenas distinções técnicas, mas que quando a gente fizer o curso de passe, por exemplo, você vai entender melhor. Mas para resumir aí, sim, a gente pode dizer que essa energia que a gente transmite é uma espécie de magnetismo pessoal, mas também, na maioria dos casos no espiritismo, amparado, dirigido pelos benfeitores. Ok. Tá, e a outra coisa que eu queria só, a segunda pergunta, depois eu vou liberar, é quando ele fala, acho que foi um antepenúltimo slide de vocês, da menina, da menina, né, que é mais pura, e que acho que se pergunta, o Espírito André Luiz, ele pergunta se ela vai se manter assim, né, e aí fala que meio que depende dela. E aí eu fiquei me perguntando, eu não vou lembrar onde eu li, nessa altura, tanta coisa aqui, a gente vai lendo que eu já não sei mais onde está, mas que o que eu aprendi é que quando a gente vai adquirindo certos recursos nesse processo, né, evolutivo, de evolução moral, a gente não perde certas habilidades. Então, eu fico me perguntando, né, claro que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, né, estamos sujeitos a nossas imperfeições, porém, eu fico me perguntando, no fato dela ser um pouco mais pura, se as habilidades que ela já desenvolveu, se isso não são ferramentas que ela pode utilizar em situações difíceis que ela vinha enfrentar posteriormente, então essas habilidades se tornem a favor dela. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, mas uma vez que nós vivemos uma situação difícil, que temos que fazer face para poder, né, nos transpormos e evoluirmos moralmente a fim de enfrentar ou de melhorar nessa situação, né, para lidar com esse problema. Então, a gente adquire ferramentas de
ou transpor os nossos pensamentos, ou melhorar nossa energia, ou utilizar da prece. Então, são todas métodos que vamos utilizar em nosso favor. Então, em uma situação de uma pessoa que adquiriu essas habilidades, eu sei que ela corre ainda o risco, né, de cometer falhas, mas ela não perde essas habilidades. Então, de que forma que a gente pode vir a vibrar inferiormente se, de certa forma, temos habilidades superiores que nos auxiliam a nos mantermos vibrando bem? Não sei se vocês conseguem entender onde eu quero chegar, mas até que ponto a sensação pô, a gente trabalha forte, adquire habilidades, mas podemos voltar aonde estávamos antes? Então, como equilibrar isso? Como entender isso como progresso, assim, como melhoria? Quer ir, Ale, ou eu vou? Pode ir, por favor. Na verdade, Shana, eu acho muito interessante o termo que você usou, né? Você usou o termo habilidade. E uma habilidade você adquire, mas se você não a pratica, você enferruja. E se você, por exemplo, certas habilidades ficam com a gente. Você aprendeu a tocar piano, você vai tocar piano, mas você não vai tocar piano como quando você tocava 7 horas por dia. Como quando você praticava 4, 5 horas por dia. Então, nós estamos aprendendo os recursos da vida espiritual, a prece, a sintonia com os benfeitores, a utilização das leis do pensamento para que a gente possa estar em contato com as altas frequências. Agora, a gente precisa manter isso e saber que isto é algo que a gente precisa priorizar. Por exemplo, nós não podemos, os benfeitores não podem forçar ninguém. Né? E eu e a Giovana, às vezes a gente comenta isso, que é muito triste, porque às vezes a gente se deixa levar na vida por coisas muito bobas, né? Um dia de sol é muito bonito, mas então hoje eu vou sair com a minha namorada e não vou no estudo. Tudo bem, é uma escolha, entendeu? Não tem, você pode fazer, mas é assim, é para dar um exemplo, né? Porque aí vem outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e aí a habilidade que a gente adquiriu de estar em contato com os espíritos superiores, nós percebemos que ela não está muito bem no momento que surge um problema, e aí você não consegue usá-la. Então, é nesse momento que você diz, opa, né, eu não deveria ter parado, opa, eu não deveria ter relaxado no meu trabalho espiritual. Então, a gente aprende, não se voltar a praticar, não logo aquilo volta, né? Mas às vezes a gente relaxa, né, nas nossas práticas espirituais. Eu às vezes agradeço os irmãos mais necessitados que nos vêm, né, cutucar, nos vêm, porque eu falo, se me deixar por conta e me deixar acabou a vida, eu logo me perco, porque a gente vai inventar coisas. Né? Agora, poxa, é mesmo, hein? Eu gostaria de aprender sânscrito, então, peraí, que acho que eu vou começar. Né? Então, assim, a gente começa a inventar coisas, entendeu? Porque, e não, a prece é um elemento fundamental da nossa vida, a prece, a leitura, né? Porque a gente está... Agora, essas leis que o Ale e o Daniel lembraram para a gente, né? Do magnetismo, tudo isso é muito concreto, né? Isso não é conto da carochinha, a gente precisa aprender a usar essas leis. Por exemplo, o magnetismo, ele é um elemento fundamental na nossa relação com as pessoas. Porque essa aura que nos envolve, ela contacta, né? Sem que a gente perceba, a gente está em contato com as pessoas que estão em volta da gente. Então, você pode usar isso para influenciar as pessoas. Né? Tem gente que é muito consciente disso. Os magos, os bruxos,
os manipuladores mentais, são pessoas que têm consciência muito clara disso. Né? Eu lembro até hoje que eu estava andando, já contei aqui uma vez, mas eu estava andando, nós tínhamos uma banquinha do Livro Espírita lá em Catanduva e trabalhávamos em turnos de voluntários, né? E um dia nós estávamos saindo, eu e um amigo, né, o Walter, e aí chegou uma outra pessoa que assumiu ali por algum momento, nós saímos para ir fazer algumas coisas ali na praça, e aí nós estávamos voltando, né, e tinha uma cigana sentada chamando o pessoal para leitura de mãos. E eu fiquei impressionado, assim, porque ela olhou para mim, ela olhou nos meus olhos e ela fez assim. Mas aquilo me puxou. Né? Aquilo me puxou. E eu assustei, né? Falei, uau! Né? E eu já tinha noção de espiritismo, de fluido, de magnetismo, né? Mas ali eu vi em ação. Né? Então, assim, quantas pessoas são induzidas, quantas pessoas são... Né? E essas influenciações todas que nós estudamos hoje, isso aí está acontecendo o tempo todo, entre encarnado e encarnado, encarnado e desencarnado, desencarnado e desencarnado, que são processos mentais e magnéticos. Então, a extensão disso é muito séria mesmo. André Luiz, com esse jeitinho de quem não quer nada, que está contando uma historinha, na verdade, ele está descortinando para a gente uma série de leis fundamentais da vida. Né? Então, por exemplo, você tem na tua casa uma pessoa muito resistente, comece a envolvê-la com prece, comece a envolvê-la com luz, comece a transferir para ela essa energia. Entendeu? Você vai mandando os batedores antes de você fazer o assalto ao forte. Né? Então, é a estratégia. Os benfeitores usam isso com a gente. Eles não impõem nada, mas eles vão nos envolvendo, eles vão nos cercando, mandam uma pessoa. Né? Mas eu fico impressionado com a riqueza que é tudo isso. Né? Muito bom, e me fez pensar a questão do perigo das exceções, né? Quando a gente vê uma exceção, você está fazendo a dieta, eu vou abrir exceção no fim de semana, e aquela exceção começa a se tornar uma regra, e aí que a gente se desvia do caminho. Se for para comer açúcar, não tem problema. Eu vi um filme do John Travolta, que ele é um anjo, né, Michael, e ele fala, açúcar nunca é demais. Mas é assim, estou brincando, hein? Mas Eu estava... Oi, Yuri, desculpa, pode ir. Pode ir, Yuri. Eu estava pensando essa transmissão, não? Muitas vezes a gente sempre fala de que somos influenciados por os espíritos, mas não pensamos todo o tempo que nós também influenciamos eles, não? Somos essa antena de transmissão, de recepção todo o tempo. Então, em que posição nos ponemos nós, dizer, ok, sim, eu estou sendo influenciada, mas eu também posso influenciar ele, não? Então, eu não sou capaz de detectar quando eu sinto, mas se a gente pode dizer, eu não sei quando um espírito está influenciando, mas se nós mantemos essa vibração alta, se nós mantemos esses pensamentos positivos todo o tempo, então nós também vamos influenciar a ele. Né? Eu me lembro muito de você, que quando você me dava o conselho de quando eu sentia a dor por física por eles, quando os espíritos estão perto de mim, você disse, você está lá, ok, mas agora vamos a rezar juntos, vamos a escutar o evangelho juntos, vamos a fazer isto juntos. Então, essa é a estratégia que eu utilizo todo o tempo, quando eu sinto que eles vêm, ou quando começa a fazer mal, então eu digo, ok, eu sei que você está lá, mas podemos orar, então eu pongo áudio. Então, esse é uma virtude de pensar que nós também podemos influenciar, e que essa é a primeira coisa que devemos
fazer, não, todo o tempo. Então, Isso que você está falando, Yuri, é extremamente importante. E a influência pode ir mais longe do que isso, inclusive. Porque houve momentos em que eu percebi muito claramente que, por exemplo, você sai, a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente está orando, quando a gente está lendo, a gente começa a distinguir o que vem da gente e o que vem de fora. Por que a gente não distingue? Porque é muito igual. Você não distingue porque é muito igual. Quando você começa a mudar a tua vibração, você começa a perceber o que não é mais aquilo, porque aí não é mais igual. Então, você vai entrar no carro toda manhã e você tem um pensamento. Eu não me dava conta, mas eu aí um dia falei, mas peraí, toda vez que eu vou entrar no carro eu tenho esse pensamento? Que estranho. Aí você começa a perceber o seguinte, ok, então, meu irmão, você está aqui comigo já desde cedo, então é para eu pensar isso. Então, já que nós estamos conectados mentalmente, toda vez que você me mandar esse pensamento, eu vou te mandar um outro. E aí eu mandava um positivo, pensava em Jesus, né? Então, você usa a conexão que está estabelecida. E diz, já que ela está estabelecida, você me manda o que você tem e eu te mando o que eu estou aprendendo, né? E aí a coisa vai se... Mas às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente chega num lugar, tem um pensamento. Chega naquele lugar de novo, tem o mesmo pensamento. Os espíritos agem, inclusive, com esse ciclo de repetição, porque aquilo vai solidificando uma entrada na nossa estrutura mental, né? É um furinho que você faz na parede e vai infiltrando por ali. Então, o que André Luiz está falando para a gente é que esse mundo de pensamento, né, como o Alexandre falou, que mostrou ali no texto, é um mundo, é uma lei do universo, né? O pensamento está se propagando, esses campos mentais funcionam como onda, né? Que às vezes vão se anular, né? Porque são ondas que estão em fase inversa, né? Uma está para o alto e a outra está para baixo, a soma é zero, né? E às vezes vão somar. Quando a gente está na mesma fase de pensamento que o espírito, se for bom, vai somar. Se for ruim, vai somar também. E é aí que a gente vê, né, influências espirituais que vão obsessões coletivas, né? Aí que a gente tem que tomar cuidado com mídia, com réseau social, né, com rede social. É aí que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque sem se dar conta você começa a vibrar numa faixa de pensamento com um grupo de pessoas, né? É que ele fala aqui, né? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Os tristes agradam aos tristes. Os ignorantes se reúnem. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Então, a gente tem que escolher a nossa faixa, né? E é uma briga, às vezes. É uma luta interna para mudar essa faixa de vibração, porque às vezes os pensamentos vêm, às vezes eu começo a ficar aí eu começo a fazer uma oração, sabe? Eu tento sempre, quando eu estou com alguma coisa persistindo na minha cabeça, algo assim que me deixa às vezes irritada ou ansiosa, eu não tenho muita paciência de esperar as coisas que eu quero que se resolvam logo, então aquilo fica martelando na minha cabeça, mas por que isso não se resolve logo? Aí eu começo, mas meu Deus, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus, né? Mas não sou eu que vou decidir quando as coisas vão acontecer. Eu tenho que aprender a esperar o tempo da vida, né? O que eu posso fazer é orar para que as coisas se resolvam da melhor forma possível, mas não significa que o meu jeito é a melhor forma para acontecer. Então, aí naquilo eu começo a fazer uma oração, né? Para tentar mudar o meu pensamento. E não me colocar, né, como junto com outros ansiosos, junto com outros impacientes, né, porque aí ganha força, porque tudo que a gente pensa, se a gente pensa e começa a ficar irritado, aquilo começa a ganhar força, porque você se conecta com outros que estão na mesma vibração.
Então, é aquilo que... e é pegar firme, né? Porque às vezes a gente tem aqui, César e eu, e alguns daqui, temos atividades quase que a semana inteira, né? E os dias que a gente não tem, aquilo já começa a fazer falta, porque um dia sem fazer uma reunião, um encontro, eu falo, pô, tá faltando alguma coisa, porque são momentos que onde a gente em se conectando juntos em estudo ou na oração, são recursos que chegam do alto para a gente. Então, a gente já não consegue mais abrir as exceções, Chana, porque as exceções, quando a gente não tem, já faz tanta falta que a gente não faz mais as exceções, sabe? Não é um sol no fim de tarde que vai nos impedir de fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente meio que se vicia no que é bom e o que vem do alto começa a tomar conta tão grande assim da nossa vida que a gente não consegue mais viver sem, né? Então, esse como o Alexandre disse, né? Quando ele não era espírita de verdade. Então, tem o espírita de verdade e o espírita de mentirinha, né? Que às vezes são o caso dessa família, vão no centro, eles saem dali e a vida volta no cotidiano deles, e aquilo é difícil de entrar, né? É difícil de entrar, porque a Mas vida não... é interessante que você leve a tua fala para a família, porque enquanto a Giovana estava falando, estava pensando exatamente no moço e na mãe, né? E não é má vontade. Por que esses espíritos estão ajudando, né? Por que Alexandre, gente, até onde eu sei, é um dos grandes pioneiros da espiritualidade no século XIX, antes mesmo de Kardec, né? Ele esteve vivo na época de Kardec e foi um grande pioneiro do magnetismo, do passe, né? Do sonambulismo, né? Até onde a informação me chega, ele é o Barão de Poté, que deixou livros escritos e é um grande pioneiro, né? do magnetismo. E por que um espírito dessa grandeza está ajudando uma mãe, né, lá nessa situação, e um moço? Primeiro, a gente não sabe quem é a mãe, quem é o moço, e quem é a filha, né? Podem ser criaturas caras a ele. Segundo, esses espíritos estão aqui para nos ajudar, eles fazem isso com muito amor, com muito carinho, porque nós precisamos. Mas a Giovana falando, né, e a Chana falou das exceções, eu fiquei pensando que quando você vibra como esse moço, ele se envolveu, né, com esses espíritos, e um reforça o outro. E, por exemplo, quando você começa, não sei se vocês já viram, por exemplo, certas coisas começam a vibrar com outra, e chega um ponto, você começa a chacoalhar uma coisa, por exemplo, chega um ponto que ela começa praticamente a chacoalhar sozinha e você não consegue parar, né? Porque aquilo entra em ressonância, um reforça o outro. Então, como o Alexandre falou, às vezes o espírito queria ir embora, mas aquilo está tão forte, né? Aquela conexão, né? A gente quer mudar, mas aquilo foi mantido. Teve uma parte dos trechos que vocês leram que desejo mantido por muito tempo, está escrito lá. Não lembro a frase certa. E isso é o quê? É você dar energia magnética para um aspecto da tua vida. Nesse moço era o sexo. Então, anos mantendo aquilo, imagens, pensamentos, cultivando, né? E aquilo vai reforçando. Aí um dia você descobre o espiritismo e fala, poxa, eu queria tanto sair disso. Né? Mas aí vem, né? Aí vem essa luta deles, né? Tá lá na reunião, se sente bem, né? Mas aí sai dali, né? A ressonância que está em vibração com ele volta e coloca ele na ressonância de novo. Então, o esforço tem que ser muito grande, né? Que eles faziam esforço para ser médium, né? Mas eles já são médiums. Se eles se ligassem que eles deviam desenvolver a moral, seriam médiums de espíritos mais evoluídos, né? Então, moral antes da mediunidade, né? A coisa que a gente conversa, né?
A Essa importância da evolução dificuldade moral. de mudar, né? É ali que está o problema para ele, para a mãe, né? É ali que está. Oi, Yuri. Não, eu queria dizer que quando você disse que nós passamos muito tempo com essas energias, estamos acostumados a isso, eu me lembro que, eu não sei se eu contei para vocês, mas um dia eu tive uma experiência onde um espírito que estava comigo há muito tempo foi tirado, não? Foi ajudado, foi amparado, mas eu senti como se uma parte de mim foi embora. Né? Eu senti como se um braço foi arrancado de mim. Foi uma coisa, eu senti uma parte, realmente uma parte de mim foi embora com esse irmão. Então, essa conexão é tanto forte, é difícil. É isso. Obrigada. O César até comentou comigo, quando você passou por essas fases, assim, e falou, às vezes a conexão é tão forte que, às vezes, ela não quer deixar ir. Sim, eu senti isso várias vezes, mas eu mesmo senti como uma coisa, assim, você sabe, como muito difícil o desprendimento, e eu sentia, não, difícil. Eu falava para a Giovana, nesse período que você passou, eu falava com ela. Ela vai ter que aprender, e eu falava, eu não posso falar para ela. Porque, primeiro, ela pode ficar brava, né, porque ela vai falar, como assim você está falando que eu estou gostando disso? Eu estou sofrendo? Né? E, segundo, eu falei, ela vai ter que perceber, ela tem que perceber. Né? Porque tem coisas que esses espíritos não são necessariamente inimigos. Né? São, às vezes, você vê, às vezes, pessoas sendo obsedadas pelo avô, pelo bisavô, né? Pela família, por antigos amigos, né? Mas chega um momento que a gente tem que ter essa capacidade de dizer, não, eu não estou mais nisso, né? Ou você vem comigo para cima, ou a nossa amizade acaba aqui. Um dia a gente pode se encontrar, quem sabe, mas ou você vem comigo, ou você vai embora, porque para ficar aqui você tem que subir. Então, mas você vê, tudo isso a gente tem que ir percebendo, tudo isso a gente tem que, né? Tem coisas nas quais a gente se compraz, por isso que os espíritos não podem tirar, como estava no texto ali, né? O pai, a moça e o rapaz, a mãe e o menino, falou assim, a gente pode tirar, mas eles trazem de volta, porque essa energia está nele, ele alimenta. Né? E quais energias estão em nós, né? A gente pode ter sido alguém muito poderoso no passado, por exemplo, né? E tem afinidades com espíritos que têm essa coisa do controle, do poder. A gente pode ter sido muito ligado a dinheiro, a gente pode ter sido muito ligado a desregramentos afetivos. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Mas, como o Alexandre falou, eles não criam coisas em nós. Eles exploram o que já existe. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Agora, vontade, como diz André Luiz, Emmanuel, vontade é um instrumento poderosíssimo. E a gente, às vezes, se sente tentado a baixar a guarda, a dizer, não, a vontade é um instrumento poderosíssimo, é ele que Você pode vencer obsessões terríveis, você pode vencer situações terríveis, a vontade é um instrumento poderosíssimo. Se aliada, então, à espiritualidade, ela vira uma arma realmente poderosa. Isso tem que ser aliado à espiritualidade do bem, Do né? bem, obviamente, né? Ela pode se aliar à espiritualidade inferior, e E aí é um aí, problema. ela é uma arma poderosa também.
né? Porque a vontade é neutra, né? A gente decide onde vai usá-la. Mas como esse capítulo, como é reconfortante ao mesmo tempo, porque nós sabemos que os benfeitores estão ajudando a gente a... eles tentam e tentam e tentam. Então, eu penso essa mãe, esse filho com essas inferioridades, não? Então, nós temos também todas essas... Temos nossas coisinhas, mas eles estão lá para ajudar-nos, a providência divina, como é importante a fé, E a essa, ajuda que recebemos, até muito gratos por tudo isso. e a frase que ele encerra o capítulo, né, esse finalzinho no capítulo, é isso que você acabou de dizer, Yuri. Ele diz assim, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos. Então, todo aquele que tem boa intenção, que quer, né, trabalhar no bem, que quer crescer, que quer se transformar, tem o amparo divino, né? Pode contar com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação. Então, eles não falham conosco, desde que a gente se abra para essa ajuda, desde que a gente se coloque, né, à disposição para esse crescimento interior, a ajuda vem do alto, eles não falham conosco. Aí ele continua, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação, existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça. Então, é a nossa vontade em ação, né, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Então, quando a gente se abre para eles têm projetos para nós, eles têm projetos de crescimento. E os benfeitores é o que eles mais querem, né? Nos influenciar para o bem, para que a gente seja instrumentos deles no mundo. Então, se colocar realmente à disposição desse trabalho no bem. E isso se faz através da nossa vontade, né? E como é um alívio saber que a gente tem os benfeitores, que eles estão trabalhando e a gente tem que fazer a nossa parte, porque eles estão conosco, mas eles agem na menina, porque a menina está aberta para receber a influência deles, né? E se a mãe e o menino fizessem um esforcinho, os benfeitores, imediatamente os auxiliariam. Então, assim, desde que eles veem em nós um mínimo de esforço, eles vão reforçar esse esforço. Mas eles precisam ver um mínimo de esforço, né? Por exemplo, esse moço, se ele resistisse um pouco, né? Se falasse, não, eu vou tentar ficar nessa vibração, eu não vou deixar, eu vou ficar firme, eu vou, né, me ajude, Senhor, entrasse em oração, os benfeitores, na hora, começam a ajudar. Basta a gente experimentar isso que a gente vê na hora, impressionante. Eu já vivi essa experiência várias vezes, ou de estar muito nervoso, ou de estar numa situação muito difícil, né, ou estar num dia muito difícil, e você fala, Senhor, lá não estou aguentando não, me manda ajuda, eu estou precisando, né, eu não tenho forças para isso, eu preciso de auxílio, e ali a gente sente, né, parece que muda a nossa atmosfera, muda o nosso... Então, Deus não nos deixaria sós, né, nesse universo, né, ele colocou toda a ajuda que nós precisamos. Mas a gente precisa fazer um esforçozinho. Né? Oi, Glaucio. Oi, a minha pergunta, ela assim, tem a ver assim, com um livro que eu fiquei um pouco na dúvida no seguinte... quando eles entram para a reunião mediúnica, e aí eles vão fazer o trabalho do vampirismo, né? Eles cuidam das pessoas que estão sendo vampirizadas, no caso, né? Que seria a mãe e o rapaz, né? Assim, aí aquelas almas né, os espíritos que estão acompanhando eles não entram na reunião, eles ficam lá fora. Então, assim... foi tratado a parte, tipo,
assim, da larva, tipo assim, vai, sei lá, uma limpeza magnética na mãe e no filho, mas não foi aqueles espíritos que acompanhavam eles não entraram, então eles não foram encaminhados, eles não foram tratados, né? Eles ficaram fora da reunião e é isso, né? Assim, Por que porque eles não entraram, Glaucia? por causa da vibração do lugar, assim. Eu entendo, não sei. Quem que obrigou qualquer um de nós aqui a vir aqui hoje? Ninguém. Assim. Ninguém, né? Então, por que os espíritos estão tratando essas pessoas? Porque, apesar de tudo, elas estão tentando. Uhum. Né? Elas já descobriram que aquele lugar traz paz, traz reconforto, traz saúde. Mas aqueles espíritos ainda não descobriram isso. Aqueles Então. espíritos ainda não chegaram na porta e falaram, eu posso entrar. E eles seriam admitidos na hora. Sim, meu irmão, você pode entrar, o senhor senta ali e você vai ouvir e ficar quietinho, tá bom? Tá bom. É porque, então, é aquele negócio, eles não são, ninguém é obrigado, né, assim, os espíritos não são obrigados a... Só que você não pode deixar entrar quem vem para bagunçar a tua casa. Eles não querem entrar para aprender, eles não querem entrar para se melhorar, eles querem entrar para fazer o que eles quiserem. Então, que aí agora que eu tô, assim, antes eu achava, assim, que quando você frequentava um lugar e tomava um passe, por exemplo, tipo, você estava, tipo, Imunizado. imunizada e protegida contra esses seres, entendeu? Mas não, aí lendo o livro é assim, você saiu do lugar, tipo, eles já foram embora com você, né? Então... E ele poderia estar imunizado se ele mantivesse o remédio que foi dado a ele. Uhum. Né? Então, eles limparam o perispírito deles, tiraram as larvas, colocaram eles num estado de vibração elevada, eles saíram dali, todos na hora da saída estavam conversando de quão reconfortados eles estavam, mas eles têm a obrigação de fazer um trabalho. É como você vai no médico, ele te passa um antibiótico 2 vezes por dia e você não toma. Entendeu? Então, você vai continuar com a bactéria, não tem jeito. O médico mandou tomar 10 dias, você tomou 3 e parou, porque melhorou um pouquinho. Uhum. Então, é obediência ao médico, né? A oração, às vezes as pessoas querem ir ao centro e que um passe resolva tudo, que conversar com um médium vai resolver tudo, ou participar de uma reunião mediúnica vai resolver todos os problemas. Não, a vida é como ele disse ali no final, não existe privilégios. Né? Existe justiça. Você trabalha, você colhe. Você planta, você colhe. Né? Você se esforça, os benfeitores te ajudam. Agora, por caridade, eles nos ajudam a todos. Mas eles não dão privilégio para ninguém. Por caridade, você dá um pão para quem está faminto, mas você não dá uma padaria para ele gerenciar. Uhum. Né? Porque ele não merece. Então, nós não... Os benfeitores nos auxiliam sempre, por amor, por caridade, mas nós temos que fazer o esforço. Ninguém está imunizado, e é muito interessante, porque às vezes a gente quer, às vezes eu falo para as pessoas, vai orando até você descobrir o poder da prece. Porque no começo nós não percebemos. Mas insiste. Insiste. Então você vai descobrir o poder que tem aquilo. Tudo que se passa naquele momento é de um grande poder, que é a nossa conexão com as forças superiores. Mas você tem que insistir, até que aquilo vire em você uma ferramenta de trabalho, né? Então, os recursos estão disponíveis, todo esse estudo, todo esse conhecimento, todas essas técnicas, né? A gente não se dá conta e nós não falamos isso para ninguém, mas nós estamos num curso avançado aqui de desenvolvimento espiritual. Independente de desenvolver mediunidade ou não.
né? E a gente não faz essa propaganda por aí, porque a gente não quer atrair gente que não é séria. Né? Mas o que nós estamos fazendo aqui, quem lê André Luiz e passa por cima disso tudo, é ótimo, porque é isso mesmo. Está ali, está disponível para todo mundo, mas todo mundo consegue ver? Não é todo mundo que consegue ver. Né? Porque o objetivo é esse. Ele colocou, né, disfarçado numa historinha, uma série de conhecimentos que, se ele tivesse colocado num livro técnico, todo cheio de palavras pomposas, estaria vendendo né, e fazendo... Mas não é, porque o foco é desenvolver evangelicamente as pessoas. E todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Né? Obrigada. De nada, imagina. E é isso, né? Agora, a gente via, né? Por exemplo, a gente está aqui num estudo online, isso acontece também, né? A pessoa pode estar de corpo presente, por exemplo, e não está aqui, né? Mas eu via muito isso nas palestras, né? Por exemplo, né? Você pode estar aqui, mas está no celular, você pode estar aqui pensando na janta de amanhã, mas eu via, às vezes, no centro espírita em presencial, a gente via muito isso, né? Então, a pessoa está lá, mas você via que ela estava assistindo a palestra, mas não estava lá, entendeu? Então, às vezes, nós vamos estudar isso ainda, né? A conexão mental é tão forte que o espírito não entra, mas ele continua controlando a pessoa que está lá dentro. Nós ainda vamos estudar isso aqui. Então, assim, você está sob controle hipnótico e você está lá dentro do centro, mas, né, aí você não consegue, você não acompanha, você não consegue quebrar aquilo, porque já chegou num ponto que o controle é tão grande que não tem, né, só por Deus mesmo e muita vontade. Tinha alguém que tinha levantado a mão? Oxana. Só porque me fez pensar em uma coisa aqui, eu não quero parecer a neurótica da dieta, não. Mas é porque quando a gente está num processo de dieta, o que a gente faz? A gente limpa a despensa, a geladeira e coloca alimentos saudáveis. Para não quê? Para não cair na tentação. Então, acho que o desenvolvimento mediúnico, mediúnico memorial é um pouco a mesma coisa. Então, você vai fazer uma limpeza também. Quais são os hábitos que não colaboram para que você se mantenha naquela elevação, né? Então, como o César falou, uma boa música, né? As orações, bons grupos de estudos, bons livros, para poder tudo ajudar a manter as nossas vibrações, as nossas ideias naquela mesma sintonia. E não cair nas tentações, né? Porque se você continua tendo acesso, né, aos filmes que são agressivos, que tiram a gente, né, daquela sintonia, não ajuda, né? Ou pessoas que nos carregam, né, demais com pensamentos, né, negativos e, enfim, que não, ou que estão só de resmungando, ou só reclamando, só se queixando, né, e não olham para, né, e aí me fez pensar muito na família, né, no irmão e na mãe, que é um pouco isso, né, você foi para aquilo, mas o esforço de, ok, né, de agora tentar manter, de limpar um pouco o repertório para poder auxiliar, manter aquelas vibrações. Então, desculpa aí a dieta de novo. Não, mas é uma dieta espiritual, né? Exatamente, é uma dieta espiritual. E a gente se você não se alimentar de coisas saudáveis, como é que você pode querer que o resultado seja saudável, né? Não tem como, é impossível. Então, o exemplo que você deu é maravilhoso, perfeito. É se alimentar de bons filmes, de bons livros, de boa música, tomar cuidado. Agora, é isso que, né, o nosso tempo acabou, mas não existe convencimento, gente. Só existe autoconvencimento. Né? Cada um vai sair daqui e fazer o que quiser da própria vida. E ninguém vai ficar vigiando ninguém. Como é que o que é que tem que me convencer do que eu devo fazer? Bom, se eu já sofri, isso é uma maravilha, porque não tem convencimento maior do que o sofrimento. Né? Se você já sofreu com obsessão, né, você sabe que precisa de equilíbrio. Agora, o que é que nos convence de que
Gente, o que é que nos convence de que esse mundo é uma ilusão? Só maturidade espiritual. Que ter casona, bom, eu posso ter e posso não ter. Que ter carrão, eu posso ter e posso não ter. Sabe? Se isso for um critério da minha vida, acabou, eu não entendi nada. Mas quem convence a gente disso? Quem convence que vale a pena fazer da minha casa um templo? Quem convence que vale a pena fazer da minha casa um templo de luz? Ninguém convence a pessoa disso. É a gente que se convence disso. E eu vou fazer da minha casa um templo de luz. Eu vou fazer da minha vida uma vida de luz. Não é para os outros, não é para agradar ninguém, não é para... É simplesmente porque você fala, eu quero viver bem, eu quero estar bem, eu quero que a minha vida seja uma vida de luz, ela vai passar rápida. Nesse mundo a gente tem a impressão que demora muito, não demora nada. Quando você vê, você está com 50, e quando você vê, balbal, já acabou. Né? Então, quem convence quem? Ninguém convence ninguém, por isso que os espíritos nos ensinam, mas eles não batem na porta de ninguém, ou, né, e agora, vamos, né? Então, Eu continuo batendo, viu? Eu continuo batendo. Mas você é mãe, você tem que chamar, né, puxar, a mãe é paga para isso, né? Deus falou, bom, alguém tem que me ajudar com essas almas, né? Ele criou as mães. Então, é isso, vamos... Gente, eu sei que o tempo tá acabando, né? Já acabou, mas é só para falar, a gente se convence, a gente mesmo se convence conforme a gente vai vivenciando as coisas, né? Por exemplo, domingo nós fomos no cinema e, assim, um filme que é até de criança, tal, né? Mas tem uma certa violência, e o Alexandre sentiu a presença de um espírito não muito elevado. Olha, eu acho que ele veio com a gente para casa, porque foram uns 2 dias bem complicados, que a gente estava com dificuldade de se concentrar. Então, assim, um filme que, teoricamente, não é tão violento assim, né? Mas, na verdade, ele estava só esperando a gente baixar a vibração para chegar Mas na gente. isso, né? Aí a gente abaixou a vibração no cinema, pronto, puf, ele veio. Você vê, vocês, sem se dar Vai vir conta, para casa. vocês estão explicando leis de funcionamento do pensamento e das influências espirituais. Isso são leis. Quando é que o espírito pode nos influenciar se a vibração dele é baixa? Quando a gente abaixa a nossa. Porque ele aumentar não está, porque para aumentar ele tem que mudar moralmente. Né? Então, não, eu não... E se ele aumenta moralmente, ele não precisa mais nos influenciar para o mal, porque ele mudou moralmente. Né? Então, a única possibilidade dele nos influenciar é a gente baixar. Então, eles podem nos fazer mal, eles podem nos atacar, eles podem criar situações embaraçosas? Podem. Quando eles querem, eles são criativos. Mas é diferente da gente entrar na vibração deles. E torna tudo muito mais difícil para eles. Até que a gente faça aquilo que a Yuri falou, que a gente comece a influenciá-los. Porque espírito é gente, hein? Espírito não é uma entidade fora da natureza. Eles são gente como a gente. Quando você vê alguém que tem uma vida honesta, que é decente, que está se esforçando, que está trabalhando, que está lutando para se aperfeiçoar, você só tem 2 opções, mesmo. Ou você pega a mala e vai embora porque isso não te interessa, ou você fala, pô, essa pessoa está me convencendo, né, de que vale a pena eu talvez fazer uma mudança. E essa é a única saída nossa com os nossos inimigos do passado. Né? A gente não tem muito argumento contra eles nos conhecem. Mas quando eles nos encontram e veem que a gente está tentando mudar, eles falam, pô, peraí, né? Interessante que o Alexandre comentou assim comigo, ai, Adriana, que vontade de não sair mais de casa. Eu falei, olha, Leo, duro, se a gente se blindar dessa forma, a gente também não vai, não tem como, porque a gente não vai conseguir crescer combatendo, aprendendo a conviver com essas coisas, a gente vai, né? Então, mas vamos usar o que você de uma falou. forma
meio... Vamos usar o que você falou. Por que que o espírito entrou em ação? Porque baixamos a vibração. Qual que é o segredo? Não deixar a vibração abaixar. Mesmo no Quando a cinema. gente estiver Mesmo no sobre... cinema. Exatamente. O que é que nos impede de, estando no cinema, né, sentir alguma coisa? Falar, Senhor, né, me ajude, estou sentindo, né? Vamos orar, meu irmão, se você estiver aqui, nós vamos começar a orar juntos. Né? Você vai perder uma parte do filme, mas vai ficar em paz. A gente vai aprendendo, né? Aprendendo e aprendendo a amar, porque a gente não pode mais andar como bobinho nesse mundo e a gente pode ser útil, a Nós gente temos pode que ajudar. adquirir né? fortaleza. É uma das frases que ele disse ali, nós temos que adquirir fortaleza. E não ser crianças choronas a vida inteira, ou achar que a gente pode se beneficiar, né, do esforço dos benfeitores e pedir sempre a eles que resolvam os nossos problemas, né? Quando a gente não tiver realmente condições, a gente pede socorro, mas há muita coisa que é esforço nosso, né? E a gente precisa ganhar fortaleza, realmente. Mas é isso, vamos aprendendo, vamos aprendendo, vamos aprendendo. Aos pouquinhos a gente consegue, né, fazer o trabalho de crescimento, de melhoria, sem milagres, porque isso é trabalho. Né? Mas muito bom, vamos fazer então a nossa prece para a gente poder agradecer, né, essa bênção que a gente tem do estudo. Querido Mestre Jesus, Divino Mestre da Luz, presença divina neste mundo, nós, Senhor, silenciamos espiritualmente diante da grandeza e da nobreza do Teu amor. Que bênção, Senhor, sabermos que nós temos o Senhor. Que gratidão sentimos, porque nós Te recebemos neste mundo. O Senhor veio das alturas celestiais para estar conosco, para nos resgatar das nossas misérias e prisões. E nestes 2000 anos, nós recebemos tantos mensageiros, até recebermos este tesouro precioso que é o conhecimento espírita, que nada mais é que a Tua presença, falando conosco novamente, chamando os nossos corações, para que finalmente nós aceitemos o jugo do amor, o jugo da disciplina, o jugo da mudança espiritual. Que este dia não tarde, Senhor, para nós. Que ele possa já ter começado e que ele possa se concretizar nas nossas vidas. Porque as esferas de luz nos esperam. Civilizações abençoadas nos aguardam. Dá-nos a força, Senhor, de criar as asas que nos tirem do chão deste mundo, onde temos caminhado há tanto tempo. Obrigado, Senhor,
pelo teu infinito amor. Obrigado, benfeitores, pela paciência com o que nos envolve, nos conduzem, nos amparam. Que nós possamos ser dignos, respeitosos, gratos por vosso amor, por vossa compaixão e paciência. Fiquem conosco, recebam o nosso carinho filial, recebam a nossa gratidão e abençoem os nossos esforços de crescimento e de melhoria. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe hoje e para todo sempre. Que assim seja.